Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, em quem, em seu nome, registro os cumprimentos a todos vocês que sempre interagem, compartilham e participam desta programação. Nós temos tido a oportunidade, a essa altura, de adentrarmos no quarto trimestre de 2023. Estamos falando sobre os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Especialmente hoje, lição de número 2, falaremos sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal AD Prudente Oficial, faça a sua inscrição, registre o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, no intuito de que estas outras também tenham acesso aos conteúdos que por hora são inseridos nesta plataforma. O texto áureo da presente lição está em Gênesis, capítulo 17, o versículo 4, que diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática, por sua vez, afirma que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A leitura bíblica em classe, tradicionalmente utilizada como norteadora nas abordagens da escola bíblica dominical, ela também está no livro de Gênesis, capítulo 12, os versículos 1 a 3 e o capítulo 17, os versículos 1 a 8. Para introduzir e dialogar com vocês o primeiro assunto de hoje, que fala sobre a natureza missionária de Deus, eu quero saudar e convidar o caro amigo, pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. É sempre uma honra estarmos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa segunda lição, o primeiro tópico, a natureza missionária de Deus. Nós temos então que lembrar que o nosso Cristo, Jesus, é o nosso maior exemplo de missões. Porque o amor de Deus fez com que, e é bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus já nos enviou o melhor, o seu Filho. E esse é um caráter missionário para que eu e você entenda que então o próprio Deus se interessa, se envolve. Deus é quem nos instrui com toda a propriedade a fazer a obra missionária. Porque existe de fato essa natureza missionária de Deus. Ao longo da trajetória bíblica, como registra o primeiro item aqui no primeiro tópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Vamos ao capítulo 12 do Gênesis e o texto bíblico é categórico ao afirmar: sai-te da tua terra. Então aqui já é uma amostra ou uma ordem ou a certeza de que estamos falando de um chamado de Deus para Abrão, e aqui era para que ele fosse a um lugar que a princípio ele não conhecia. E é interessante lembrar que não houve nenhuma situação em que, se houvesse, não era o caso, mas se houvesse, não teve nenhum profeta para dizer assim: olha, sai da tua terra, o lugar que você vai chegar vai ser magnífico, maravilhoso, vai dar tudo certo. Não, a ordem foi: sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei. É Abrão, recebendo um chamado para ir a um local que ele não sabia, e junto dessa ordem veio uma promessa: em ti, foi a promessa, serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa, ela diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão.
E é nesse sentido que Paulo escreve que essa bênção, ela também refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o descendente legítimo de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3. Então, a partir de uma família, Deus proporcionou, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. E é por isso que hoje nós podemos afirmar que a origem das missões transculturais, elas estão diretamente ligadas, relacionadas com a natureza missionária de Deus. A outra etapa é a missão como atividade de Deus no mundo. Para que eu e você tenha certeza e para que conheçamos, de fato, essa missão como atividade de Deus para todo o mundo, é preciso voltar à revelação especial feita pelo próprio Senhor em sua palavra. Lá no capítulo 17 do Gênesis, nos mostra como esse Deus que é grandioso, que é soberano, que é poderoso, que é excelso e que se relaciona com o ser humano de uma maneira tão magnífica, tão maravilhosa, o ser humano que é errante, que é limitado, que é falível. Mas Deus tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, com o propósito de reafirmar a sua aliança que o transcederia ao cumprimento geográfico da sua promessa. Aqui fica claro que a missão como atividade de Deus no mundo, então, ele mesmo e não outro é o maior protagonista dessas atividades missionárias. Porque Deus age, ele promove, ele é aquele que dá a oportunidade, que capacita, mas ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, e por isso o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Item 3, o nosso modelo missionário. Nós temos um modelo, e o nosso modelo básico de missões, que dispomos em toda a igreja na atualidade, ele não está fundamentado em atualidades da história, em celebridades, em projetos contemporâneos de pessoas que até deixaram marcas, feitos notáveis. Não. Os modelos de hoje, como os modelos do passado, sim, eles merecem a nossa atenção, com a intenção de ampliar a nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Então é muito importante e também não abrimos mão disso. Mas, contudo, o nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, o próprio Criador. Porque a natureza de Deus, ela é demonstrada em todo o Antigo Testamento. É a intenção de Deus em restaurar, é a intenção de Deus em abençoar, em libertar, em salvar. Então, Deus é o nosso único e maior modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Que eu e você tenhamos essa convicção de que fazer a obra missionária é, sem dúvida nenhuma, um projeto de Deus, porque Deus se interessa pela humanidade. Observe que, mesmo com os nossos devaneios, com os nossos erros, Deus tem nos alcançado e nós temos então também essa missão, essa responsabilidade de sermos instrumentos do Senhor para alcançarmos as outras pessoas. Muito bem, queridos, estamos de volta para tratar o tópico 2 da lição de hoje, que fala sobre amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Olha, falar sobre Deus, ao mesmo tempo que parece ser muito simples, de igual modo, é extremamente complexo. Eu diria simples porque a própria natureza revela a Deus. O canto dos pássaros, a beleza das flores, a riqueza da fauna, da flora, de modo geral, enaltecem, exaltam a figura do nosso Deus. Mas vejo que também é complexo, porque o pensamento de Deus é inescrutável. Nenhum sujeito pôde vê-lo e permanecer vivo para contar como Deus é. Deus é especial, tremendo, absoluto, soberano de eternidade a eternidade.
Nas características ou atributos que lhe são atribuídos, está uma das mais essenciais para o nosso entendimento. É muito possível, eu diria que é absolutamente possível, que todos que nos ouvem, quer aqueles que, em sua maioria, têm um convívio eclesiástico, participa dos cultos, frequenta as reuniões, ou você que de repente apareceu no canal por alguma ocasião e desconhece a vivência cristã, é muito possível que, seja qual for o público, seja por um aparato técnico ou pelo senso comum, tenhamos em mente muito claramente que Deus, sobretudo, é amor. Essa é uma das afirmações apontadas no item 1 do tópico 2. O amor de Deus. A Bíblia mostra, conforme aborda 1 João capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Isto perpassa por todos os enredos véteros e neotestamentários. As histórias estão envoltas, guardadas as suas devidas proporções contextuais e culturais do amor de Deus. Você olha para um povo em especial do Antigo Testamento, a saber, Israel, e você se depara com a elasticidade do amor de Deus. Ao mesmo tempo, você percebe que diante dela, antes e depois de toda aquela constituição, o Senhor fizera inúmeras alianças com determinadas figuras a fim de trazer paz e bênçãos sobre o seu povo. Dentro de uma perspectiva aliancista, por assim dizer, você vê a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noaica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, davídica, enfim. Exatamente nesse conceito e concepção, você percebe que Deus vai instaurando paulatinamente alianças com determinadas figuras e povo, a fim de que estes pudessem dispor de uma afinidade com o próprio Deus, o que revela o seu amor. Não obstante, o pecado manchar a legitimidade do sujeito de chegar a Deus através da espiritualidade. Nesse sentido, ou para além disso, para além da compreensão de que o Altíssimo revela-se como amoroso, pois Ele mesmo, como disse, é amor, é possível percebermos a concepção de redenção paralela a essa manifestação amorosa. E esse quesito é percebido no contexto do Antigo Testamento e no contexto neotestamentário. Senão, veja, por redenção, entendemos o livramento de um escravo de sua escravidão, de um regime escravocrata, e isso com base no pagamento de um preço exercido por um redentor. Ora, dentro do aspecto bíblico de salvação, a redenção, especificamente no Antigo Testamento, ela está atrelada ao núcleo social familiar israelita, dentro de alguns aspectos, como, por exemplo, aquele apresentado em Êxodo capítulo 6, verso 6, quando Deus alega: vos resgatarei com o braço estendido. O cenário não era dos melhores, o povo hebreu crescia na nação egípcia e agora Deus vê a necessidade do resgate, da redenção, da libertação. A propósito, a nomenclatura Êxodo, por assim dizer, traz consigo a definição de saída, fuga, retirada, porque evidentemente foi isso que ocorrera. Deus se utiliza de Moisés, que vai agora ser o libertador, comandado por Deus para retirar o povo daquele contexto, e ali, naquela ação pontual, dentre outras, existe a manifestação evidente da redenção
no Antigo Testamento. Mas para ser mais célere, perceba que, por outro lado, nós encontramos a redenção no Novo Testamento. E é improvável, impossível, claro que falo isso com muito cuidado, precavido, mas ciente da responsabilidade, enxergarmos redenção neotestamentária a não ser pela figura de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o mentor, é o redentor, fundamentalmente para que a igreja, agora estabelecida, pudesse ter encontro com Deus, pudesse reconectar-se com Deus. Agora, mediante o sacrifício vicário na cruz do Calvário, aquele que se fizera maldito para nos tornar bendito, aquele que, mesmo sendo Deus, não tivera por usurpação ser igual a Deus, aniquilar a si mesmo, tomando a forma de servo, enquanto servo, achara-se humilhado em si mesmo, sendo agora um servo diante dos homens e levando-se até a morte e morte de cruz. Mas depois de todo esse ato, né, depois de toda essa demonstração redentora, depois da expiação na cruz do Calvário, Deus o exaltou soberanamente, pois ao terceiro dia ele ressuscitou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que diante dele todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra e, sobretudo, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, quando eu olho, portanto, para a ideia redentora neotestamentária, eu logo entendo que a experiência, como diz o autor, de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Então perceba que nós estamos num período intermediário da redenção. Fomos resgatados, redimidos por Cristo Jesus, mas a consumação desse ato se dará no processo de glorificação, quando então a nossa natureza humana, física, mortal, carnal se desfará e seremos transformados em novo homem e viveremos para sempre com Ele. Vamos ao terceiro tópico, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então, fazer missões envolve uma série de princípios, mas é algo muito criterioso, porque trabalhamos na intenção de alcançar vidas, mas, acima de tudo, na intenção de agradar ao Senhor, cumprindo o ID. O nosso Deus é um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No Gênesis, estamos estudando, Deus trata não somente com a nação específica, mas com toda a humanidade. Então nós temos no Gênesis a queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos e os demais após a Torre de Babel. Nesses exemplos, um detalhe que fica claro para todos nós é que a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. E é dessa forma que o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E é a Bíblia, é a promessa do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que foi feita então a escolha de Israel e a sua missão? Qual é então a responsabilidade diante disso? Ocorre que por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial, ser um povo que ao longo da história participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. E ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para todas as demais nações da terra. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como a sua joia preciosa. E ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça,
que atraísse o restante das nações. Mas, como os irmãos já sabem, Israel fracassou nesse propósito. Israel decide tomar um caminho que o próprio Deus reprova. E por causa disso, por causa dessa decisão, nós temos as consequências. Nós temos os problemas oriundos dessa escolha, desse fracasso de Israel. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada por algo que devemos ter muita cautela e muita atenção, que aconteceu essa invalidação por causa da apostasia, por causa da infidelidade de Israel, e por isso foi levado para o exílio na Assíria, enquanto Judá, bem posteriormente, foi levada para o cativeiro na Babilônia. E agora, como é que se procede na atualidade? Item 3, ocorreu a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha errado, tenha fracassado em seu ministério intercultural, a misericórdia de Deus, que é imensa, fez com que ele transferisse esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, que somos nós, a Igreja de Deus. Essa igreja, então, herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. E é por isso que todos nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, a responsabilidade é imensa. Fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos transformados. Agora temos a nobre missão de testificarmos de Cristo, de levarmos o Evangelho de Cristo, de anunciar a Cristo até que Ele venha. E nós aguardamos Jesus ansiosamente. E é nossa missão na terra levar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Reino, porque fazer missões é agradar a Deus. Como lemos no texto sagrado, quem ganha almas, sábio é. Então é projeto de Deus, é compromisso de Deus. Deus se agrada. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário do próprio Deus. Então, não se restringe apenas a emoções. É uma ação, é uma atividade. É um entendimento de que devemos fazer com alegria a obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Pois bem, queridos, atingimos a conclusão do encontro de hoje e, como visto, tivemos o privilégio de comentar especialmente sobre missões transculturais, missões que estão para além da nossa realidade cultural. E, especialmente no caráter conclusivo, nós temos aqui informações muito precisas. Uma delas, por exemplo, justamente a partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. A propósito, o aspecto salvífico de Deus em Cristo Jesus, estabelecimento da igreja como noiva, enfim, todo esse projeto fora previsto desde a fundação do mundo. Esse Deus tem a intenção, conforme aborda o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a intenção de que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus, o que dá spoilers de que a expiação de Cristo Jesus, ela acontecera em caráter ilimitado. Existe uma abrangência a todos aqueles que atendem o chamado de Cristo. Nós costumamos, por protocolo, convidar as pessoas a aceitarem Jesus. Não há nenhuma maldade ou equívoco nesse sentido, a meu ver, mas bíblica e historicamente é o próprio Jesus quem nos escolhe, quem nos aceita. A nós cabe, portanto, simplesmente atender esse chamado. Oxalá que a humanidade odierna atentam-se ao chamado de Cristo Jesus.
Isto posto, eu quero convidá-lo, convidá-la para nesse instante fazermos uma oração e pedirmos a Deus a graça, a estratégia para conseguirmos, seja em contextos transculturais ou para a nossa realidade cotidiana, levarmos a mensagem de Cristo Jesus. Amado Deus, graças eu te dou pelo dom da vida, por oportunizar esse espaço de diálogo, de construção de opinião, pautados na Bíblia Sagrada. Obrigado, Jesus, porque a essa altura temos tido o privilégio de dialogar a respeito do ponto de vista missiológico, a respeito das missões, especialmente hoje em caráter transcultural. Abençoe todos os que estão em Campos e Valados, todos os que estão no continente americano ou fora dele, apregoando a Tua palavra. Mas também nos abençoe, Deus, porque não obstante estarmos num contexto no qual me referi, estamos também responsabilizados do ID. Nos dê graça, sabedoria e estratégias para ganharmos almas ao reino de Deus. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e, querendo Deus, nos vemos no próximo programa.